Vou falar aqui sobre a questão do Vitão, tá, pessoal? O que está acontecendo? O agente dele, o Bertolucci, está forçando uma saída do Vitão. Por quê? Porque ele ganha em cima disso. Mesma coisa que ele fez em relação ao Thiago Maia ser vendido para o Santos. Tá? É muito mais uma pressão do empresário em cima dos jogadores do que uma vontade dos atletas ou ainda de uma vontade absurda dos times que estão negociando a situação. O Flamengo, ele ofereceu 6 milhões de euros, mais o pagamento inteiro do Thiago Maia, ou seja, 10 milhões de euros totais. O Inter recusou, tá? O Internacional recusou. E o Inter não fez uma contraproposta. O Inter simplesmente recusou isso e disse, não vamos vender. Esse valor é um absurdo, né? Não tem nem cabimento o Flamengo achar que esse valor é suficiente pelo Vitão, ainda mais para o mercado interno. E aí o que o Inter diz, tá? A gente não tem como falar de vender ou não o Vitão, sendo que não tem uma nova proposta pelo Vitão. O que vem da imprensa lá do Rio de Janeiro? Que o Flamengo fechou acordo já com o Bertolucci, que é o empresário do Vitão, e que vai tentar convencer o Vitão a forçar uma saída do Inter. E aí o Inter vai se ver obrigado a vender o jogador, porque o jogador não vai querer mais estar no Inter. Isso tudo é hipotético, tá, gente? Isso não aconteceu ainda. O Internacional não quer vender o Vitão de jeito nenhum para o mercado interno. Então, para o Flamengo tirar o Vitão do Inter, ele vai ter que botar um valor de 14 milhões de euros limpo. Tá? Então, calma o coração. O Inter não quer vender o Vitão. Tá? Eu vi gente falando, o Inter vai acabar vendendo o Vitão. O Inter não quer. O Inter está desesperado procurando um zagueiro. Imagina procurar 2 do mesmo nível. Né? O Inter não está conseguindo encontrar um. Vai encontrar um cara que nem o Vitão? Não. Então, calmem o coração. Tá bom? Até o pessoal tá falando que isso é assédio, é questão de aliciamento. Não é bem assim, tá, gente? Isso acontece muito. Essa é a verdade. Isso acontece muito. O próprio Inter já fez isso, que... Né? Exatamente. Eu acho que o Vitão vai acabar indo, se o Flamengo quiser mesmo. O pessoal tá falando aqui que o empresário quer vender, né? O Marcos disse que o Flamengo tá aliciando... quem que colocou aqui que o empresário que quer vender? Não vou encontrar, se vocês encontrarem. Aqui, Mark. O empresário quer vender. Mas até tem uma situação que eu até estava dando uma olhada aqui na situação do Vitão, que ele não é agenciado só pelo Juliano Bertolucci. Ele tem uma outra parceria que é o empresário, inclusive, do Fernando, que é o empresário do Nathan Silva, que é o Thiago Sampaio. Recentemente, o Vitão também teve essa troca de agente. Então, além do Bertolucci, ele também tem essa parceria com esse outro empresário, que inclusive estava em Porto Alegre. Acabei de ver um story dele, ele estava agora no avião em Porto Alegre. Pode ser também para tratar dessa situação. Pode ser, porque a imprensa do Rio disse que iriam entrar em contato com o Inter, né? Que os empresários iriam entrar em contato com o Inter. Então, sim, a venda ela pode acontecer, mas eu não acredito que o Internacional vá vendê-lo por um preço baixo. Muito pelo contrário. Eu acho que se for vender, vai ser isso aí, os 14 milhões de euros limpos. Porque menos que isso não tem cabimento o Inter fazer negócio. Né? Não, 14 e o Marcos milhões disse futebol, todos fazem, E assim, 14 milhões de euros, lembrando, 4 da dívida, e esses 10 não pode ser o que o Flamengo estava falando. Não, é isso, perfeito, tem que ser à vista. Porque qual que era a proposta inicial? Era 11, né, de euros, agora a gente já chegado em 11, 4 da dívida e 7, sendo que desses 7, 3 seriam à vista e os outros 4 parcelados sendo pagos somente no que vem. Isso não vai resolver o Inter. A gente precisa de dinheiro para agora. E assim como E eu já acho que assim, tá? Eu acho que para mim, independente do valor, não vale a pena vender o Vitão. Independente do valor? Nem com 14. À vista? Quem que a gente vai trazer? Não. Então tem que trazer 2. Não, concordo contigo. Mas é muito difícil a reposição, sabe? Eu não acho que é tão... Eu acho assim, se o Inter trouxer o Mina e traz o Alderete, o paraguaio, por exemplo, a gente resolve a zaga. Não é impossível. Pablo Mari. Também. Um Pablo Mari. Não é assim. O Vitão também não é a última bolacha de pacote. Não, agora, claro. tem que, assim, 14... Mas tem que ser valor suficiente para conseguir Sim, trazer 2 jogadores muito bons. Tem que ser o valor suficiente para trazer zagueiros,
e ainda para sobrar para o Inter ter lucro, senão não faz sentido liberar o Vitão.